Olá, meus amigos e companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez. Neste vídeo estaremos apresentando subsídios para a lição de número 6 da revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e também por algumas outras igrejas que utilizam este material. Aproveito para fazer aquele parênteses e trazer aquele lembrete tradicional. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e também comente. Esses 3 gestos rápidos ajudam a multiplicar a presença dos nossos vídeos nesta plataforma e a alcançar centenas de outras pessoas, porque o algoritmo do YouTube reconhece o vídeo como relevante e importante para sua mensagem ser multiplicada e expandida na plataforma. Inscreva-se, ative o sininho e comente. Feitas essas considerações iniciais, essas preliminares, voltemos então à nossa lição de número 6. Nós estamos desde o início de outubro até o final de dezembro estudando os 10 mandamentos que estão registrados em Êxodo, no capítulo 20. Começamos com o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E hoje estamos com o 5º mandamento, que está no verso de número 12 do capítulo 20 de Êxodo. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O título da lição diz: honrar pai e mãe, princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Esse é o título da lição e eu chamo a atenção para esta última frase do título que diz família natural. Por que essa frase está adicionada ao título? Simplesmente para definir o que é família à luz da Bíblia e também para que possamos compreender que nesse contexto família trata do núcleo básico, que se constitui de pai, mãe e filhos. Claro que no sentido mais amplo, poderíamos aí incluir os avós, poderíamos incluir aí os tios, poderíamos incluir aí os primos, mas aqui estamos tratando do núcleo. E o núcleo se constitui de pai, mãe e filhos. Família natural, família bíblica. E, como já disse, é o 5º mandamento dado por Deus ao povo de Israel antes de a nação judaica entrar na terra prometida. Eu repito porque é interessante frisar este ponto. Os mandamentos foram dados logo após a saída do Egito. O povo de Israel peregrinou por 3 meses até chegar ao Monte Sinai, e ao pé do Monte Sinai, ali permaneceu durante 1 ano, e foi nesse período que Deus deu não só os 10 mandamentos, que podem ser chamados de caput, mas também todo o sistema jurídico, incluindo leis civis, incluindo leis religiosas, incluindo leis morais, ou seja, todo o arcabouço jurídico para que Israel pudesse de fato constituir-se como uma nação. E entre esses 10 mandamentos temos este:
do verso de número 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Perceba que essa expressão final, que o Senhor teu Deus te dá, é uma referência específica à possessão da terra prometida. Mas como já mencionado em outros vídeos e na própria lição, os mandamentos morais não são mandamentos circunstanciais, mas são mandamentos perpétuos e por isso eles se repetem no Novo Testamento. Eles são válidos do ponto de vista da cosmovisão cristã, são válidos para todas as pessoas, em qualquer época e em todos os lugares. Eu poderia usar uma frase que define bem esse ponto. São verdades absolutas, mandamentos absolutos. Não são verdades contextuais, não são verdades circunstanciais, mas são verdades absolutas, são verdades universais. Eu gostaria, portanto, neste vídeo, eu gostaria de apresentar os seguintes subsídios para ajudar os professores diante de suas classes no próximo domingo, quando eles estarão expondo esse tema, e temos já o comentário muito bem escrito pelo bispo Samuel Ferreira, e o nosso papel aqui é meramente dar contribuição com subsídios. E, em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar o fato de que se trata, e o próprio Paulo, o apóstolo, menciona isso, de que se trata do primeiro mandamento com promessa. E que promessa é essa? Eu vou repetir o verso de número 12 no capítulo 20 de Êxodo. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa promessa está aqui na parte B do verso de número 12, para que se prolonguem os teus dias na terra. É uma verdade geral. A preservação da vida dos filhos depende muito do modo como os seus filhos são ensinados e, ao reverso, depende principalmente do modo como os seus filhos honram a seus pais, no sentido de lhes prestar obediência. Porque pais saudáveis, pais criados principalmente segundo os princípios bíblicos, serão pais que saberão ensinar os seus filhos de maneira correta, de maneira bíblica, de maneira saudável, de maneira a ter um bom relacionamento e uma boa interação sociais, de modo que filhos que obedecem os pais, filhos que honram os pais, esses filhos, certamente, eles evitarão situações perigosas, evitarão situações que podem gerar graves consequências, eles evitarão caminhos que podem conduzir à morte, porque eles estão atentos aos princípios aprendidos de seus pais. E esse ato de obediência significa honrar, significa respeitar, significa considerar os ensinos recebidos de seus pais. Por isso, o apóstolo Paulo diz que se trata, lá no capítulo 6 de Efésios, aliás, os textos de referência estão em Êxodo capítulo 20, verso 12, Marcos capítulo 7, verso 10, onde novamente esse mandamento
se repete, e em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, e é aqui no verso de número 2 de Efésios 6 que Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é essa, promessa de preservação pelo fato de você honrar os seus pais, obedecendo o que os seus pais ensinam e com esse gesto evitando entrar por caminhos que o final deles, como diz até Provérbios, numa outra conceituação, mas que é válida para o propósito, são caminhos que o final deles são caminhos de morte. Então, às vezes, muitos filhos têm as suas vidas ceifadas antes do tempo, entre aspas, ou não têm uma vida prolongada, para usar a expressão bíblica, exatamente por causa desse tipo de atitude, a atitude de não reconhecer, de não levar a sério os princípios ensinados pelos seus pais, principalmente quando são pais bíblicos, quando são pais que entendem que os princípios bíblicos são princípios necessários para a vida de modo geral. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Outro ponto é que nesse mandamento nós temos a representação simbólica do nosso relacionamento com o Pai Celestial. Repito, nesse mandamento nós temos a representação simbólica do nosso relacionamento com o Pai Celestial. E aqui é uma via de mão dupla. De que forma? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso de maneira mais extensa, claro, sem alongar o vídeo. Nossos vídeos são geralmente de 30 minutos, mas é uma via de mão dupla porque a imagem que os nossos filhos terão de Deus como nosso grande Pai é o modo como eles são tratados pelos seus pais físicos aqui na terra. Os nossos filhos vão honrar a Deus, isso é uma verdade geral, claro que existem exceções, existem filhos que não seguem os maus exemplos de seus pais porque aprendem de outra forma, então é uma verdade geral. Filhos saberão honrar a Deus quando eles aprendem em casa que honrar a Deus é bíblico, é um dever, e aprendem também que devem honrar seus pais pelo que eles representam, pelas atitudes que eles desenvolvem, pelo comportamento, inclusive, que eles, como pais, têm diante de Deus. Em outras palavras, é o nosso exemplo, não apenas as palavras. É um erro quando usamos os exemplos e excluímos as palavras. Parece que nós não precisamos ensinar, só ensinamos pelo exemplo. Eu diria que tanto o exemplo quanto as palavras andam em linhas paralelas. Nós precisamos dar o exemplo, mas damos o exemplo daquilo que ensinamos. Damos o exemplo daquilo que ensinamos. Ou seja, é trazer a teoria para a prática. Como ensinar os filhos a obediência se nós mesmos não somos obedientes ao nosso Pai Celestial? Como ensinar aos filhos que os princípios bíblicos são válidos para todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares, se nós, como pais, não levamos em conta esses princípios? Como ensinar os nossos filhos a honrar a Deus se nós mesmos não honramos a Deus com as nossas atitudes? E eu não quero entrar aqui em pormenores,
Eu estou aqui tratando do tema em tese, de maneira geral. Eu poderia entrar em pormenores, citar questões específicas, mas não convém. Ou, eventualmente, posso até citar um ou outro aspecto específico. Por exemplo, escola bíblica dominical. Alguns pais levam os filhos, mas eles mesmos não ficam. Usam o horário para outras atividades e, quando vai chegando a hora do término da escola dominical, passam então na igreja para pegar os seus filhos e levá-los de volta para casa. Como os filhos verão a escola dominical? Será que verão como uma atividade importante para a sua vida, já que seus pais não comparecem? Já que seus pais não têm interesse em estar presentes? Apenas pormenorizando ou trazendo uma questão específica para exemplificar. Os filhos veem em nós essa representação simbólica do nosso relacionamento com o Pai Celestial. Então nós não podemos pensar de outra forma. Se queremos que os filhos nos honrem, que eles nos honrem porque nós honramos a Deus. Que eles nos honrem porque nós levamos a sério o nosso relacionamento com Deus. Que eles nos honrem porque nós entendemos que Deus é o nosso Pai maior e os nossos filhos precisam ver nessa representação uma representação saudável de quem é o nosso Deus. O próprio Jesus, certa vez, disse que se um filho pedir pedra, aliás, pedir carne ou peixe, o pai não vai dar uma pedra, não é? Vai atender à necessidade do filho, porque quando o filho pede, digamos, peixe, é porque ele está querendo alimentar-se. Então, essa relação entre os filhos e pais, ela mostra, ela vincula também a nossa relação com o nosso Pai Celestial e o exemplo que damos aos nossos filhos do que o nosso Pai Celestial representa. Então falamos aqui do mandamento com promessa, ou seja, a preservação da vida, pelo respeito que os filhos têm aos princípios que os pais ensinam, a obediência que os filhos lhes prestam, e também falamos da representação simbólica do nosso relacionamento com o Pai Celestial. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, esse não está aqui na relação dos 10 mandamentos. Também no texto referência usado em classe, Efésios capítulo 6, versos 1, 2 e 3, não aparece. Mas nessa mesma passagem do capítulo 6 de Efésios, lá está também um mandamento para os pais. Esse ponto é interessante. Que mandamento é esse? E a partir do momento que foi registrado, é um mandamento bíblico. É um mandamento dado por Deus. Trata-se de palavra inspirada, portanto, trata-se de palavra de Deus. Então, o que é que está nesse mandamento que foi transmitido por Paulo? Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Então, como eu disse agora há pouco, é uma via de mão dupla. Não provocar os filhos à ira tem várias implicações. Como é que educamos os nossos filhos? Educamos de maneira bruta? Educamos simplesmente sendo grosseiros com os nossos filhos? Educamos simplesmente usando até de instrumentos físicos, como se esses instrumentos físicos fossem levá-los à obediência, mas ao contrário, em linhas gerais, geralmente quando se usam instrumentos físicos para tentar ensinar os filhos, esses instrumentos físicos causam mais traumas, causam
ira, causam rancor, causam ressentimento. É essa forma que usamos para educar os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos. Com isso, nós estamos provocando os nossos filhos à ira. Estamos levando os nossos filhos a terem uma visão errada do nosso Pai Celestial. Estamos levando os nossos filhos a repelir, inclusive, quando nós os ensinarmos de maneira correta, de maneira bíblica. Então, esse mandamento também é um mandamento bíblico que acompanha, embora não esteja na relação dos 10 mandamentos, mas quando Paulo faz a inserção lá em Efésios capítulo 6, desse mandamento, não provoqueis os vossos filhos à ira, passa a fazer parte da Escritura como mandamento para a família, como mandamento para os pais. Como é que educamos os nossos filhos? Vivemos hoje numa geração que é diferente da minha geração. Nós temos aquela expressão que usamos muito, o espírito do tempo. É uma expressão que vem do idioma alemão, não vou nem pronunciar porque é difícil de pronunciar, espírito do tempo. E nós vivemos numa época diferente da época em que éramos filhos, em que os nossos pais nos educavam usando, digamos, as suas limitações ou dentro das suas limitações. Mas hoje estamos numa outra época em que os filhos querem saber as razões. Os filhos querem saber os motivos. Então, em primeiro lugar, eu diria que essa educação é uma educação dialogal. Ou seja, pais que dialogam com os filhos, pais que conversam com os filhos, pais que respondem aos questionamentos que os filhos fazem, pais que não deixam os filhos sem resposta. Educar filhos no mundo de hoje é mais difícil do que em épocas passadas, onde os filhos geralmente cumpriu a sua parte nessa mão única, mas eventualmente não havia essa atitude dos pais no sentido dialogal, no sentido contrário, ou seja, de dialogar, de expor, de conversar, de interagir. Mas esse mandamento é bíblico também. Não provoqueis os vossos filhos à ira, e isso nos leva a subentender que o nosso relacionamento com os filhos, a nossa educação para os nossos filhos é uma educação feita na base do diálogo, porque eles querem saber os motivos, eles querem saber as razões, eles querem saber por que não podem, por que têm de obedecer certos limites. E só para exemplificar, as crianças começam a testar os limites dos pais já quando vêm ao mundo, como bebês, na primeira fase da infância. Ali os limites da educação dados pelos pais, esses limites já são testados pelos bebês desde a primeira infância. Então, esse ponto é interessante. Você não, por exemplo, não tentar conversar com os seus filhos quando estiver nervoso, não tentar conversar com os seus filhos quando estiver com raiva, não tentar conversar com os seus filhos quando estiver num momento de instabilidade emocional. E aqui eu gosto muito do título. O título diz: honrar pai e mãe, princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Então, pais instáveis,
ou se você estiver lidando com os filhos no momento de instabilidade emocional, no momento de irritabilidade, no momento de raiva. Pastor, mas crente não tem raiva. Quem lhe disse isso? O apóstolo Paulo escreveu: irai-vos, mas não pequeis. Em outras palavras, o irar-se é parte dos nossos sentimentos. Nós temos uma natureza pecaminosa e esse irar-se é parte desses sentimentos. Agora, ele acrescenta: irai-vos, mas não pequeis, ou irai-vos e não pequeis. Ou seja, não dê vazão ao sentimento de raiva, não dê vazão ao sentimento de ira, não dê vazão ao sentimento instável dessa emoção descompensada e desequilibrada que você pode estar vivendo naquele momento. Então, esse não é o momento de você ensinar, esse não é o momento de você educar, esse não é o momento de você ter esse diálogo ou essa educação dialogal no sentido de aproximar cada vez mais os filhos de você como pai, de você como mãe, para que os filhos possam honrá-los e ter em vocês uma concepção exata no papel simbólico da relação nossa com o nosso Pai Celestial, voltando àquele ponto. E como é que nós nos relacionamos com Deus? Nos relacionamos com Deus, claro, através da leitura bíblica, é Deus falando conosco, mas também nos relacionamos através da oração, que é uma via de mão dupla. A melhor definição de oração que eu encontro está em Jeremias capítulo 33 e verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Via de mão dupla. Você fala com Deus e você também tem de parar para ouvir Deus falar com você. E essa relação que temos com Deus é a nossa relação que nós, como filhos, temos de ter com os nossos pais. No caso, os filhos que têm pais vivos. Não é o meu caso. Meus pais já estão mortos, mas enquanto viveram, eu pude ter com eles esse tipo de relação. Dessa forma, nós estamos honrando os nossos pais, e os pais também estão nos ensinando de maneira correta, porque eles não estão nos levando à ira, eles não estão nos levando à raiva, eles não estão nos levando ao ressentimento. Um terceiro e último ponto como subsídio que eu gostaria de acrescentar é também o fato de que o lar é uma extensão da igreja. No comentário, aprendemos sobre a inter-relação entre família e sociedade. E eu quero restringir um pouco mais esse campo e trazendo para o campo da igreja. A igreja é formada por famílias. Eu poderia dizer assim, grosso modo, usando o sobrenome como uma forma de identificação, em nossas igrejas, há a família Silva, há a família Oliveira, há a família Ferreira, há a família Pereira, há a família Antunes, há a família Couto, há a família... com tantos outros sobrenomes que eu poderia aqui mencionar. E essas famílias são elas que formam a igreja. Claro que a igreja é formada de indivíduos, mas indivíduos que estão inseridos num contexto familiar. Então são famílias que formam a igreja. Por isso é que eu entro com esse último subsídio. O lar é uma extensão da igreja. Eu pergunto, o nosso comportamento em casa é diferente do comportamento na igreja? O nosso comportamento na igreja é diferente do nosso comportamento em casa? Como é que os nossos filhos nos veem na igreja
e como é que eles nos veem em casa. Isso tem implicações fortíssimas para a visão que eles terão do Pai Celestial. Porque muitas vezes na igreja, quando eu falo igreja, eu quero referir-me ao ajuntamento comunitário, no templo ou em qualquer outro lugar onde a igreja se reúne. Então eu me refiro ao ajuntamento comunitário do povo de Deus. Porque às vezes na igreja nós temos um comportamento de piedade, um comportamento de santidade, um comportamento de espiritualidade, um comportamento que aparenta para os que nos cercam que nós somos pessoas de uma vida integral ou de integralidade diante de Deus, mas em casa o nosso comportamento é outro. Deixe-me vir para a prática. Às vezes, em horas de raiva, xingamos os nossos filhos, chamamos os nossos filhos de nomes que não deveriam ser usados. Às vezes não reconhecemos os feitos dos nossos filhos, não reconhecemos os avanços dos nossos filhos, não reconhecemos, a criatividade dos nossos filhos. Às vezes para nós coisas simples, mas para eles são conquistas. E em casa nós não reconhecemos porque estabelecemos essa dicotomia entre lar e igreja como se fossem duas coisas distintas, e não são. A educação começa em casa, e esse é um dos princípios bíblicos, está lá em Deuteronômio capítulo 6, é uma ordenança aos pais. Então não há essa dicotomia, não há essa interseção entre lar e igreja. O lar é uma extensão da igreja, e o que você é na igreja, você precisa ser em casa. E o que você é em casa, você precisa ser na igreja. E aí é que essa lição de hoje, lição de número 6, se completa. Honrar pai e mãe, princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Os filhos nos honram quando nós os ensinamos a honrar a Deus, e quando eles veem em nós, pais, também esse modelo em que nós, pais, também honramos a Deus com as nossas atitudes. Estamos terminando aqui os nossos subsídios para esta lição de número 3, que será estudada agora no dia 10 de novembro. E eu agradeço a sua paciência de estar comigo aqui durante essa exposição. Muito bom tê-lo, muito bom desfrutar da sua companhia, e aproveito para fazer aquele pedido de coração. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, comente. Esses 3 gestos ajudam a expandir o tráfego dos nossos vídeos nesta plataforma. E até a próxima semana, querendo Deus, onde vamos tratar do 6º mandamento: não matarás. É muito interessante este 6º mandamento, que será tratado na próxima semana. Deus os abençoe em Cristo Jesus.